Olá, tudo bom? Eu me chamo Paulo Matos, sou professor da UFC e estou como cientista-chefe do projeto Monitor Fiscal, um projeto de pesquisa que está aqui sediado e organizado pelo Instituto Plácido Castelo, IPC, que por sua vez compõe no PESC, aqui o núcleo de pesquisa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, projeto desenvolvido em parceria com a FUNCAP. Hoje o nosso objetivo vai ser discutir um pouco das contas públicas, mais especificamente o conteúdo dessa carta de conjuntura macrofiscal aqui do nosso projeto, que está tentando entender um pouco do impacto, no caso nos governos estaduais, de uma possível externalidade da famosa regra de teto de gastos. A gente vai explicar rapidamente o que é essa regra de teto de gastos e aí já vai trazer os números dos estados para vocês. A regra de teto de gastos, uma emenda constitucional de 2016, previa que o seguinte: alguns órgãos que compõem o Executivo Federal, governo federal, teriam suas despesas controladas, as principais despesas, aquelas mais importantes, teriam essas despesas individualmente controladas pela inflação do ano anterior. Era uma forma de fazer com que as despesas não explodissem. Tudo bem, isso é para o governo federal e colocava na mesma conta, na mesma fórmula, despesa como, por exemplo, salário e despesa como investimento, que são despesas muito distintas e afetam a economia de maneiras muito assimétricas também, mas ficava tudo na mesma fórmula. E aí acabava que o governo federal poderia ficar refém do fato de que, ele acaba priorizando mais folha de pagamento em detrimento de investimentos. Isso podia fazer com que ele acabasse diminuindo a quantidade de investimentos públicos, priorizando o quê? A tendência, que é bem inercial, de gasto com pessoal, que por sua vez pesa bastante nas contas do governo federal. A dúvida que a gente traz aqui nessa carta é se isso trouxe alguma externalidade para os governos estaduais, que, claro, eles são obrigados a satisfazer outros tipos de regras fiscais, algumas gerais para todos os estados, algumas bem específicas e idiosincráticas. Mas a dúvida é, será que a regra de teto de gastos feita para o governo federal a partir de 2017 afetou um pouco gasto com pessoal e gasto com investimento dos governos estaduais? Essa é a nossa reflexão nessa carta de hoje, Muito bem, aqui nesse primeiro gráfico aqui, à sua esquerda, a gente tem despesa com pessoal e encargos sociais, tá? Em termos de bilhões de reais correntes, aqui não está deflacionado, mas eu até trago a inflação acumulada do período. E aqui no gráfico da direita, essa mesma despesa com pessoal e encargos sociais, porém como uma fração da despesa corrente, tá? Que é a despesa que não está muito associada a investimento, tá? É onde despesa pessoal mais tem a sua representatividade, Ela compõe, é o principal componente da despesa corrente. Muito bem, nesse gráfico aqui da esquerda, que a gente percebe o seguinte: vamos começar pela despesa total, agregando os 27 estados, inclusive Distrito Federal, pegando aí o ano de 2016, que antecede a implementação da regra de tetos, que valia para o governo federal, verdade seja dita, 2017, 18, 19, os primeiros anos já após regra do teto, 2020 e 2021, que aí pega o período pandêmico, Muito bem, as despesas totais, se a gente analisar do último bimestre de 2015 para o final ali, outubro de 2021, subiram o quê? 29%, mais ou menos. As despesas correntes, que representam aí mais de 95%, 96% dessas despesas totais, tá? Subiram o quê? Um pouquinho mais, um ritmo um pouquinho mais forte, 31% nesses quase 5 anos. A despesa com pessoal e encargo social cresce um pouquinho ainda mais rápido, 33,8%. E se você observa aqui no gráfico, é um crescimento quase que linear, muito regular. Não parece ter havido nenhum grande choque. Aqui até tem um aumentozinho um pouquinho maior, Mas não parece ter havido. Aqui, você poderia destacar isso aqui. Mas não parece ter havido nenhum grande choque ou mudança de comportamento pós-2017, nem mesmo no período pandêmico. Parece que se você botar uma tendência linear, talvez ela vá fitar os dados
com perfeição. E aí o que é que a gente conclui? Despesa total, 29%, despesa corrente, 31%, crescendo, né? Acumulado ao longo do período. Despesa pessoal, quase 34%. Todas elas crescem menos do que a inflação oficial do país no período, que foi um pouquinho maior do que 36%. Olhando para esse gráfico, tudo cresce abaixo da inflação e não me parece que a regra de teto de gastos para o governo federal tenha impactado os gastos com o pessoal, tá, dos estados. Quando eu olho para esse gráfico, que é a representatividade dos gastos correntes, o que é que a gente percebe? Regra de tetos, né, que vai até aqui mais ou menos, né? Estava crescendo, cresce um pouquinho após o início da regra de tetos, estabilidade durante os anos 17, 18, 19, e aqui um forte crescimento no ano da pandemia, no primeiro ano da pandemia, e uma forte queda no segundo ano da pandemia. Fecha o ano praticamente num patamar que era um patamar comparável até o do período pré-regra de teto de gastos do governo federal. Aqui, olhando como composição das despesas correntes, claramente, pouquinho depois da implementação da regra de teto, parece que os gastos com o pessoal ficaram mais estáveis em termos de representatividade dos gastos correntes. E só aumentaram em 2020, no ano claramente muito, muito atípico, né? Muito bem. Aqui a gente vai olhar para o segundo componente, talvez o mais importante nessa discussão. Porque só para retomar, qual era o grande ponto? Como é que entra no mesmo numerador de uma fórmula, despesa com pessoal e investimento? O governo está uma decisão difícil, né, em como equilibrar isso. Então, o que a gente percebe é que, assim, olha, olhando aquele gráfico linear do slide passado, eu não acho que a regra de teto de gastos do governo federal tem exatamente criado alguma externalidade para os estados. E como é que os estados se comportaram, então, ao longo desses últimos 5 anos no que se refere a investimentos? Aqui, mais uma vez, eu agrego as 27 unidades federativas, tá? Os 27 governos estaduais, incluindo o Distrito Federal. E o que é que a gente percebe? Olha, esses valores são sempre acumulados 12 meses, né? 6 bimestres, então são valores anualizados, tá? Você não tem que ficar se preocupando com sazonalidade de um bimestre ou de outro. O que a gente observa aqui é o seguinte: diferentemente de gasto com pessoal, parece que gasto com investimento tem um comportamento mais cíclico, né? Isso aqui fica bem evidente, né? Olha isso aqui, né? Tem um comportamento cíclico, é bem mais volátil. Esse comportamento cíclico, quando a gente compara governos estaduais e governos municipais, tem uma característica interessante. Nos anos que antecedem o ano eleitoral, pode ter uma carga maior de empenho nos investimentos. Então, os investimentos têm um comportamento cíclico que despesa com o pessoal não parecia ter. E o que a gente percebe é que oscilou ao longo desse período, aqui mais uma vez valores correntes, saiu de 34 bi, já chegou a quase 26 bi, voltou para um patamar de 35 bi, fechou esse interstício de quase 5 anos, outubro do ano passado, com 37 bi. Fechou, e esses 5 estados foram os que tiveram maior representatividade nesse investimento acumulado 12 meses, em outubro do ano passado. Quando eu comparo 34 com 37 bi em 5 anos, é um aumento muito discreto, 7,6%. Nesse mesmo período, lembra? A inflação tinha dado mais de 36%. Tá, então o que é que parece? Os investimentos ficaram estagnados. Esse crescimento nominal aqui é muito pequeno comparado com uma inflação de 36% no período. Então, em termos reais, os investimentos claramente deixaram de ser priorizados. E isso era a principal preocupação de alguns críticos, com alguma razão, da regra de teto de gastos, que era: o governo federal vai acabar priorizando despesa com pessoal em detrimento de investimentos públicos. A dúvida é, será que isso gerou uma externalidade também para os estados? Os estados poderiam até ter assumido um papel de protagonista, tipo, olha, se o governo federal vai investir menos, nós vamos compensar investindo mais. Mas não. Se houve uma externalidade ou uma coincidência, o fato é de que os investimentos cresceram muito pouco. E se descontar da inflação, os investimentos caíram no ritmo até muito forte.
Agora, tem uma conclusão boa nisso aqui, que pode ou não ter a ver com uma regra de gastos, de teto de gastos. É o fato de que a fonte desse recurso para os investimentos públicos estaduais, essa mudou de maneira muito forte nesses últimos 5 anos. No comecinho aqui da nossa amostra de tempo, 2016, por exemplo, o que é que a gente observava? Mais de 60% vinha de crédito. E nesse mesmo período, você tinha aqui, aproximadamente 30 bilhões de superávit corrente, ou seja, receita corrente menos despesa corrente dos 27 estados agregados. Ou seja, 30 bilhões de poupança anual, como é que ia bancar 34 bilhões de investimento? Não tinha como, né? Então, a maior parte desse investimento não era custeado com poupança própria. Nem tinha como ser. Os estados não iam gastar toda a sua poupança para investir. Então, ele era custeado mais de 60% com operações de crédito. Externas, internas, maior parte ainda interna. Nada contra isso. Mas o que se observa nesses 5 anos aqui, principalmente no período já associado à pandemia, principalmente segundo semestre do ano passado, que é até o objetivo de uma nova carta nossa, que é objeto de uma nova carta nossa, que é o quê? Rapaz, o gap, a diferença entre receita e despesa cresceu muito. Saiu de 30 bi, por exemplo, há 5 anos, para 160 bi aqui, se você pegar o finalzinho do ano passado. Para quem agora está investindo 37 bi, parece que uma poupança de 160 bi é muito mais do que suficiente. E aí o que é que a gente tem visto? Que agora as operações de crédito estão custeando um pouquinho mais de 20% do investimento público, que está sendo feito em quase 80% agora com recursos próprios dos estados. E isso aí é preciso ser analisado porque há toda uma literatura que discute quando você faz um investimento com recurso próprio, você tem mais liberdade, mais autonomia, e quando você faz com uma operação de crédito vinculada a algum banco interno ou externo, esse crédito, um banco nacional ou estrangeiro, você tem menos autonomia, mas talvez tenha mais mecanismos de governança. Há uma discussão importante sobre a fonte desse investimento público, que infelizmente, se cresceu em termos nominais, foi um crescimento tão pequeno que em termos reais é uma queda. O resumo da ópera é que não me parece, pelo gráfico do slide anterior, ter havido alguma externalidade na despesa com o pessoal nos estados, advindo da regra de tetos do governo federal, mas talvez os estados não tenham assumido o protagonismo que poderiam ter assumido com os investimentos públicos, uma vez que em termos reais esse investimento ele tenha caído, né? Muito bem. Com isso a gente encerra aqui essa discussão sobre essa possível externalidade. A gente espera que vocês tenham gostado. Até uma próxima.